Estamos de volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. E o Atlético foi a Curitiba ontem e conseguiu sua primeira vitória no Brasileiro fora de casa e foi de virada. 2-1 sobre o Atlético Paranaense. Vamos aos melhores momentos do jogo. Paulo Roberto Prestes já jogou lá na arena, mas não era com esse gramado sintético não, né? Não era não. Mas te surpreendeu o primeiro tempo do Atlético, que foi abaixo do que você esperava? O primeiro tempo foi muito abaixo do que a gente esperava. A gente, já estava até aguardando o gol do Atlético Paranaense. Falei, qualquer hora esses caras vão fazer, porque não é possível. O Vitor salvando o Atlético, e aí o gol, um lance de descuido da defesa. Mas o Atlético soube reagir, manteve-se motivado no jogo. Parece que o Thiago acertou o time no intervalo. E o Atlético começou a jogar. Aí começou a criar essas oportunidades que a gente está vendo. Aí o gol do menino, do Bremer, né? E depois aquela virada daquele gol esquisito, digamos assim, né? De cabeça. Agora, eu acho que o que mais chamou a atenção, hein, Léo, foi o Thiago ter tomado a atitude de mudar o time ainda no primeiro tempo. A gente não vê isso muito comum aqui no Brasil, de o time não estar bem, os treinadores sempre ficam esperando dar um intervalo para mudar o jogo. E o Thiago não, né? Faltando aí um pouco mais de 5 minutos, ele foi lá e trocou o time, mudou. E o time no segundo tempo mostrou que a mudança funcionou. Sim, Breno, o Atlético melhorou consideravelmente depois das entradas do Casares e do Elias, né? O que aconteceu é que no momento ali do gol, né, até destaquei isso no Twitter na hora do jogo, o Atlético Paranaense ele já tinha trocado mais do que o dobro de passes do Atlético durante o jogo, né, no momento em que ele fez o gol ali. Terminou até o primeiro tempo com um número muito superior de passes. O Atlético Paranaense criou oportunidades na primeira etapa, se não fosse uma tarde muito boa do Vitor, para fazer mais de um gol, né? E o Atlético teve 2 oportunidades ali, um chute de canhota do Ricardo Oliveira e também um do Blanco. Pouco assustou o goleiro do Atlético Paranaense, o Santos, né? O primeiro tempo do Atlético Paranaense foi muito bom, só que ele não conseguiu ser eficaz para fazer um marcador maior. Veio o intervalo, o Largue organizou ainda mais o time, já tinha melhorado na organização com o Casares e com o Elias. E aí o Atlético fez o que o Atlético Paranaense não fez no primeiro tempo. Nas chances que teve, criou mais até do que para fazer 2 gols. E aí o Atlético acabou saindo com a vitória. Nessa questão da substituição, Breno, me ficou meio que a impressão que a do Casares pelo Otero já era uma que ele estava meio propenso a fazer antes do jogo, mas não bancou. Falou assim, não, eu vou dar mais uma chance aqui para o Otero hoje, mas com aquele negócio na cabeça que deveria ter sido o Casares. E a do Elias pelo Luan foi porque aumentar um pouco, quem sabe, o poder de marcação, né? Tá certo que o Elias não vem num bom momento, só que eu acho que contribuiu e muito, sim, para a construção do resultado, as alterações. É isso, e a gente também tem que ressaltar que a mudança na escalação do Bremer, que entrou jogando no lugar do Léo Silva e depois o Thiago em coletiva justificou pelo campo ser um gramado que a bola corre mais e ele optou pelo Bremer, ou seja, demonstrando aí que houve um estudo, todo um preparo para enfrentar o adversário que culminou com a mudança do time. E a mudança foi efetiva, né? O Bremer ele fez um gol importantíssimo para o Atlético no momento em que o Galo buscava essa redenção dentro do jogo. As mudanças foram importantes, né, para o Atlético mudar esse panorama, estava precisando de um fato novo. E o Thiago Largue ele mostra que toda vez que ele tem tempo para treinar o time, que tem uma semana mais tranquila para fazer esse tipo de treinamento, o Atlético consegue fazer grandes jogos. E ele conhece o elenco que ele tem em mãos. Apesar de não ter sido ele o responsável pela montagem do grupo, aqueles atletas que chegaram por convicção do Oswaldo de Oliveira, também já estão saindo. Ele está montando o time que ele gostaria de ter em campo. Então, isso é um fato muito importante e positivo a favor do Thiago Largue. Bom, antes da gente ouvir o Thiago Largue, tem uma dica para você que não tem tempo de cozinhar e que gosta de uma alimentação saudável, saborosa e com muita qualidade.
A Orange Food chegou para você que não tem tempo de cozinhar, mas não abre mão de sabor e qualidade. E, é claro, praticidade. São refeições ultra saudáveis, práticas e saborosas. Experimente os deliciosos pratos. O filé mignon com purê de baroa, a tilápia ao molho cítrico ou o frango ao molho mostarda, entre outros. Ligando agora ou mandando um WhatsApp, você ganha 20% de desconto nesses pratos. Ou peça pelo site, usando o código Bate-Papo Esportivo. Se você quer uma alimentação rápida, com praticidade e sabor, é só pedir na Orange. Vamos dar uma conferida aí na promoção dessa segunda-feira da Orange. A filé baroa de R$ 29,90 por R$ 23,90. Ligue lá, receba o seu em casa. Já aproveite, já pode pegar o kitzinho. Igual a gente fala, lá em casa já tem o kit da semana toda, tranquilo. Eu não cozinho, né? Então, eu não sou igual o Léo Gomide, que é um gourmet, né? O cara é um chefe de cozinha e tal. Mas, então eu vou pro lado da Orange aí com qualidade e rapidez. Bom, o técnico Thiago Lage falou sobre o planejamento que foi feito, a escalação do time do Atlético ontem e das críticas que ele recebeu durante a semana. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro a importância do planejamento da semana, né? A gente sofreu algumas críticas no jogo de terça-feira da Sul-Americana, quando a gente decidiu poupar e usar um time alternativo. Mas era claro para a gente que a gente tinha necessidade de usar aquele time. E tivemos um saldo muito positivo porque tivemos jogadores ali sobressaindo, não conseguimos a classificação que desejávamos, mas houve um desempenho muito positivo de parte do grupo. E isso a gente trabalha no fortalecimento do grupo. E foi uma decisão difícil de tomar ali naquele dia, mas em conjunto toda a comissão técnica, a diretoria com Alexandre Galo, o presidente, deram esse suporte para a gente e a gente conseguiu esse desempenho. Então eu acho que fortaleceu o grupo ali. Hoje realmente o primeiro tempo não foi o que a gente esperava do jogo, a gente não conseguiu implantar a nossa intensidade, mas com as mudanças que aconteceram e no intervalo a gente discutiu algumas coisas e acertamos algumas posições para o time voltar na intensidade e a gente viu como é que o time sobressaiu no segundo tempo. Eu acho que fisicamente isso foi uma questão muito importante e ficou muito claro, né? Um ótimo trabalho da nossa preparação física e o grupo todo. Eu acho que foi um saldo positivo aí, a resposta dos jogadores. O Léo, ele aproveitou da coletiva para poder, né, dar uma justificada agora que passou a semana, sobre a pressão que houve em cima da comissão técnica por ter colocado o time reserva contra o São Lourenço na terça-feira pela Sul-Americana e depois de um resultado positivo. Aí, claro, né, que ele tinha que aproveitar essa oportunidade para justificar e mostrar que a coisa deu certo. É por aí? Você acha que deu certo realmente por ele ter feito esse planejamento desde esse jogo de terça-feira em que os titulares não jogaram? Ô, Breno, mas a gente tem que destacar aqui também que o Atlético mereceu ganhar do São Lourenço. Mesmo com o time reserva, o Atlético fez uma boa atuação, né? Ele criou oportunidades para, no mínimo, levar a disputa para penalidades máximas, né? Mas não foi possível. Só que a atuação do time foi passível de uma vitória. Foi um 0-0. Eu acho que o que pesou ali foi mais depois as declarações pós-jogo do que propriamente a atuação do time. Porque se o time fosse eliminado 0-0, o torcedor que foi ao Independência naquela terça-feira observou a atitude que o time teve, a disposição, falta aos 48, o Vitor lá na área tentando um cabeceio. Era notório que os jogadores queriam a classificação. Como o Atlético iria lidar com a Sul-Americana depois, era outra questão. Mas eu acho que o que pesou mais foram as declarações pós-jogo, né? De minimizar o torneio. E aí que foi que deixou o torcedor um pouco mais na bronca, não a atuação em si do time reserva do Thiago. E é claro que um time que não jogou, né? Dos atletas que atuaram, o Otero havia jogado na terça-feira, né, o único, e o Elias que entrou no decorrer do jogo. Só que o Atlético Paranaense tinha jogado na quinta. Então fisiologicamente é óbvio que os jogadores do Atlético Paranaense estariam mais cansados. Não que isso tenha sido o fator primordial da vitória do Atlético ontem, não. O Atlético fez um bom segundo tempo, né? E o Atlético Paranaense fez um bom primeiro tempo.
Então, mas é claro que essa questão física pesou um pouco. E aí, é claro que ele também iria enaltecer essa questão do planejamento. Mas o Atlético poderia ter se classificado contra o São Lourenço mesmo com os reservas. Bom, vamos colocar a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa aí, Ana. Vamos lá, enviar mais abraços para quem está participando com a gente pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Abraço para o José Viana, Fabrício Gomes, Ataíde Vieira, Márcio de Vespasiano, para o Davidson de Nova Suíça, Kleber de Caeté e José Carlos do Sagrada Família. Agora, o Raul do Eldorado faz uma pergunta para você, viu, Paulo? Ele quer saber se você não acha que o Bremer tem que permanecer no time titular do Atlético. É uma jovem promessa, né, veio da base, entrou muito bem. Aliás, em todos os jogos que ele tem atuado, ele entra muito bem, é firme, faz o feijão com arroz, não se complica dentro do jogo. É um jogador que, óbvio, que vai entrar em evidência, né, tem um mercado enorme aí para ele, que é jovem ainda. Né? Eu acho que o Atlético vai jogar uma responsabilidade em cima dele daqui para frente. E ele merece também, né? Pois é, mas e aí, você que foi capitão, como é que fica essa história aí do capitão do Atlético amargurar um banco aí, talvez pela primeira vez nessa passagem dele aí? Da a gente não sabe ainda, né, Breno? Não, mas você está falando aí que você acha que deve ser mantido o Bremer. E aí, como é que fica para lidar com o capitão? Pela atuação dele, eu acho que ele devia ser mantido, mas o capitão tem uma história enorme dentro do Atlético, né? Você acha que isso pesa? O Leonardo pesa, óbvio. O Leonardo Silva, tem uma história muito grande dentro do clube. É uma situação que o treinador tem que saber lidar, né? É complicado. E de repente, né, Guilherme, pela quantidade de jogos, né, pode ser uma situação também de poupar um pouco o Léo Silva, igual fez ontem, determinada característica de jogo, coloca um, coloca outro, né? Essa pode ser a desculpa, né, entre aspas, para fazer com que o Bremer ganhe essa posição. O Léo já não jogou ontem, concordo que o treinador tem que ter um pulso muito firme, tem que ser convicto, saber explicar para o elenco o porquê que um capitão está saindo do time. Ele que é um cara vitorioso dentro do Atlético, concordo que é uma tarefa árdua para o Thiago Largue, principalmente quando você tem essa situação de um atleta com vários títulos aí, já tem uma carreira consagrada, e um treinador que está começando agora, de fato, é algo bem complicado para o Thiago Largue. Vamos falar mais de Atlético, Cruzeiro também, América aí no próximo bloco, mas agora eu tenho um recado para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando ainda de Atlético, Cruzeiro e com os palpites dessa turma aqui para o Jogo da América de hoje. Não sai daí!